Bom, o palestrante de hoje é o professor Bruno Hobbs. O professor Bruno, ele é egresso aqui do UFRJ, fez seu doutorado no Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, sob orientação do Dr. João Viola. E ele atualmente é professor da Universidade Federal Fluminense, no campus de Nova Friburgo. Então, é um prazer enorme poder receber o Bruno aqui na nossa plataforma virtual, poder apresentar um pouco do trabalho dele para a gente. E a gente sempre estende o convite também para esses jovens pesquisadores que têm um trabalho promissor, que fiquem atentos aí ao nosso credenciamento em breve, caso queiram fazer parte do programa. Então, Bruno, mais uma vez eu queria agradecer a sua disponibilidade de apresentar o seminário para a gente aqui hoje. E obrigado. É isso, vamos lá? E se você Vamos consegue fazer compartilhamento de tela, eu te Deixa aviso. Eu vou pedir aos presentes aqui que silenciem seus microfones durante a apresentação. Quem quiser fazer as perguntas via chat, pode colocar ali, a gente vai administrar isso aqui. Quem quiser as presenças depois para contar aqui para os seminários, coloca o nome, a afiliação e se mestrando, doutorando, tá bom? Já está compartilhado, Bruno. Então, eu vou interromper meu vídeo, vou me silenciar também e passo a palavra para você. Tá ótimo. Tá ótimo. Muito obrigado, Robson, pela introdução. Bom, é muito bom ver muitos nomes conhecidos aqui podendo assistir essa palestra. Nesse novo normal, infelizmente, a gente não pode se ver ao vivo, né? Mas eu acho que isso é uma boa opção. Bom, como o Robson me introduziu, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense desde 2014 e estou lotado no Instituto de Saúde de Nova Friburgo, tá? E trago para vocês hoje esse título. Eu nunca fico satisfeito com os títulos que eu crio, mas eu espero que eu consiga falar um pouco sobre a busca de novas substâncias sintéticas e de produtos naturais para o tratamento do câncer de boca. Abordando desde modelos celulares in vitro até modelos animais. Tá? Então, apesar de eu ter entrado na UF só em 2014, só em 2016 eu criei o grupo de biologia celular e regulação gênica do câncer de boca lá no campus. Tá? Então, é um grupo recente, ele tem em torno de 4 anos. E como que é o campus de Nova Friburgo? Acho que muita gente não conhece o campus. Então, por isso, eu vou fazer uma breve introdução e mostrar algumas fotos de lá. Então, o campus de Nova Friburgo é um campus que fica bem no centro de Friburgo. Tá? Ele possui uma área verde grande, então é muito bonito, a vista é muito bonita. Possui um prédio de administração, que é a Casa do Barão, que é um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Então, também é belo de se visitar. E lá nós temos 3 cursos de graduação, que é de fonoaudiologia, biomedicina e odontologia. O de odontologia é o curso mais antigo que temos lá. Então, nesse curso, nós temos vinculados uma pós-graduação em patologia oral. Temos diversas clínicas bem estruturadas, permitindo que o curso seja nível 5 do MEC, tá? De odontologia. Biomedicina e fono foram avaliadas em 4. Então, são cursos que estão bem avaliados dentro do MEC e estão bem estruturados nesse campus. Dentro do campus, alguns professores, incluindo eu, nos unimos para criar um laboratório multiusuário de pesquisa biomédica. E, mais recentemente, o laboratório multiusuário de cultivo de células animais. Tá? Nós temos uma área total de 250 metros quadrados, divididos em diversos setores, que são microscopia eletrônica, sala de cultura, sala de biologia molecular, patologia oral, histologia e biotério. Então, nós estamos relativamente bem equipados. Nós temos um microscópio eletrônico de varredura lá no campus, uma sala de histologia com micrótomo, criostato, alguns microscópios para fotografia e para observação de patologias.
Temos um biotério bem estruturado, com racks ventilados, refrigeradores ventilados também, 2 salas de cirurgia. Então, nosso biotério também está preparado para receber diversos tipos de liagens animais. Uma sala de cultura com 2 fluxos laminares e estufa, leitores de ELISA, temos um real-time lá no campus também, um citômetrozinho sem fluxo, né? Um citômetro por contagem de células, um biofreezer e, mais recentemente, nós adquirimos um microscópio da ZEISS de fluorescência acoplado com microdissecção a laser. Então, a gente consegue fazer microdissecção de tecidos patológicos e análises posteriores desses tecidos. Ele possui 3 cores. E estamos em vias de comprar um citômetrozinho, é um citômetro Muse, Guava Muse, com verbas do edital emergente que acabou de ser pago. Então, é um laboratório novo, mas pelo número de pessoas, eu acho que ele está bem equipado no momento. E o que nosso grupo vem fazendo desde 2016 lá no campus? Então, viemos focando em 3 áreas principais. E quem me conhece, ou conhece com que eu trabalhei no meu doutorado, nos meus pós-doutorados, vão ver que a minha história está muito mais relacionada a esse primeiro tópico, que é a análise das vias de carcinogênese do câncer de boca. Câncer de boca, o câncer oral, é o foco da minha pesquisa, justamente por ter uma facilidade de conseguir amostras humanas lá pela patologia oral do CAMP e por colaborações com patologistas orais que também estão presentes lá no CAMP. Então, essa análise das vias de carcinogênese é um dos focos do nosso grupo. Outro foco mais voltado para patologias orais é a associação da periodontite na carcinogênese do câncer de boca. E, por último, nós temos um enfoque de buscar novas substâncias como possíveis formas de tratamento desse tipo de câncer. E eu vou explicar para vocês e focar essa palestra nesse tópico aqui principalmente. Por que nós focamos nesse tópico nos últimos anos? Porque é o tópico que precisa de aquisição de menor quantidade de insumos. E como desde 2015 até mais ou menos começo de 2019 nós não tivemos verba nenhuma empenhada da FAPERJ nem do CNPq, nós sobrevivemos de estoque. E esse projeto daqui foi o que permitiu ser tocado junto com colaborações, tá, no momento. Bem-vinda, Alessandra, uma grande colaboradora do trabalho. Então, são essa parte do projeto que a gente conseguiu tocar nos últimos anos com maior profundidade, apesar dos outros 2 já terem dado frutos também. Então, nesse tópico, nesse tema de busca de novas substâncias, nós focamos em alguns subtópicos, que é no isolamento ou síntese de novas substâncias, sempre através de colaborações, tá? Com o IQ da UF ou então com a Fiocruz. Tá? Então, essa parte de síntese e isolamento de substâncias é a parte colaborativa principal do projeto. A nossa parte que desenvolvemos no CAMP é a varredura de atividades antitumorais e de seletividade in vitro dessas substâncias, caracterização das vias de morte celular e de possíveis mecanismos de morte molecular de indução de morte, determinação da toxicidade aguda in vivo e determinação da atividade terapêutica dessas substâncias também in vivo. Tá? Até o momento, temos concluído ou em andamento a análise de 3 espécies de plantas brasileiras, dentre extratos brutos, partições químicas e óleos essenciais, além da análise de 135 novas substâncias sintéticas com diferentes famílias químicas. Tá? Eu vou abordar alguns trabalhos dentro desses números aqui que eu falei para vocês, que já estão mais avançados, alguns já foram publicados parcialmente, tá? Não completamente, mas, como todos sabemos, é difícil trazer novidade experimental em 2020 por causa da pandemia.
Então, eu vou trazer artigos recém-publicados e com algumas novidades, tá? Peço desculpas adiantadamente por serem artigos já publicados. Então, vamos falar um pouco do problema, que é o carcinoma de células escamosas de boca, ou CCEB. Nós podemos ver aqui algumas imagens de carcinoma de boca, né? Ele ocorre principalmente na língua desses pacientes ou no lábio inferior, tá? E é o 5º câncer mais comum entre homens e 12º entre mulheres no Brasil. Então, é um câncer bem prevalente. Tendo estimativas anual de novos casos em torno de 15 mil e sendo que em torno de 6.500 óbitos causados por esse câncer. Mais ou menos 50% vem a óbito, tá, por ano, dos números de casos. No mundo, isso não é diferente. São 350 mil novos casos por ano e 177 mil mortes. Então, é uma doença que tem uma grande mortalidade. Ela também é considerada uma doença do envelhecimento, onde uma maior proporção da população idosa desenvolve esse câncer após 60 anos. E, geralmente, e principalmente no Brasil, é uma doença diagnosticada em estágio avançado, devido à nossa má a clínica básica e pública aqui no Brasil. Esse carcinoma ele é diagnosticado quando a pessoa já apresenta dor ou dificuldades de fala ou deglutição, o que já leva a um pior prognóstico desse paciente. E quão pior? Então, a sobrevida em 5 anos de doença, da doença não metastática, já é menor do que 50%. E da doença metastática, esse número cai para 25%. Geralmente, essa doença é descoberta numa fase já avançada e metastática, sendo então o prognóstico desse paciente muito ruim. Essa doença tem como os principais fatores etiológicos o envelhecimento, como eu disse, o uso do tabaco, álcool, infecção por HPV, má higiene oral e a combinação desses fatores, principalmente, tá? Além como sol e outros fatores também estão envolvidos nessa patologia. E quais são as formas principais de tratamento dessa doença? O método de ouro, né, o padrão ouro, é a cirurgia, só que como essa doença ela é detectada geralmente em estágios avançados, ela resulta geralmente numa deformação muito grande do paciente ou remoção parcial da massa tumoral. E a cirurgia não resolve a metástase, né? Quando em graus mais avançados, você tem associação com quimioterapia, principalmente as baseadas em platina, como cisplatina e carboplatina, mas temos também outras formas de tratamento, tá? Esses quimioterápicos têm diversos efeitos deletérios, intensos efeitos colaterais, como mucosite oral, osteonecrose, perda de dentes, cáries, hipossalivação nesses pacientes. E o ponto principal de eu ter escolhido esse carcinoma como método e como modelo de estudo é que a taxa de distribuição demográfica, de incidência e de sobrevida dos pacientes mudou muito pouco nos últimos 30 anos. Então, ela pode ser considerada uma doença negligenciada. Não há tratamentos específicos para o carcinoma de células escamosas de boca. E o que torna, então, a busca de novas substâncias com menores efeitos colaterais muito desejável, tá? E daí que nós entramos na primeira parte do meu trabalho. Eu vou dividir ele em 2 partes, tá? A primeira parte eu vou mostrar um pouco do que a gente faz na busca de produtos naturais para o tratamento de câncer de boca. E na segunda parte, sobre substâncias sintéticas nesse mesmo objetivo, tá? Então, qual que é uma possível fonte de solução para o tratamento de câncer? São produtos naturais na geração de novos medicamentos. Isso parece um pouco a Hare Krishna ou a uma coisa meio alternativa, mas eu vou tentar convencer vocês agora que produtos naturais são de grande relevância
no tratamento de patologias humanas até hoje e descoberta de novos medicamentos. Então, o que são produtos naturais? São produtos derivados direta ou indiretamente de vegetais, micro-organismos, organismos marinhos, vertebrados ou invertebrados. Qualquer produto que venha de um organismo, além do homem, né? A relevância desses produtos naturais, ela pode ser destacada pelo Prêmio Nobel de 2015 em Fisiologia e Medicina, pela essa pesquisadora chinesa chamada Yu Tu, tá? Ela ganhou o Nobel pelo isolamento dessa substância artemisina, da planta Artemisia, que é a principal substância utilizada no combate da malária atualmente. Então, só para ressaltar aí, ela descobriu também diversas outras substâncias, isolou diversas outras substâncias da cultura chinesa, de plantas vindo da cultura chinesa também. Além disso, aproximadamente 25% dos medicamentos prescritos e registrados são derivados do reino vegetal ou de outros produtos naturais. Tá? E 4% ou 5% dos medicamentos lançados na última década são medicamentos de princípio ativos isolados diretamente de produtos naturais. E 42%, mais ou menos, são moléculas de síntese, semissíntese ou fármacos sintéticos baseados em produtos naturais. Ou seja, em torno de 50% dos medicamentos produzidos nas últimas décadas foram, de alguma forma, baseados em produtos naturais. Tá? E no câncer? Não é muito diferente. Dos 176 medicamentos anticâncer lançados nos últimos 30 anos, 50% são produtos naturais inalterados ou derivados de produtos naturais ou que mimetizam um produto natural. Ou seja, metade dos medicamentos que existem para o tratamento de câncer vieram, de alguma forma, de um produto natural. Tá? Só para mostrar alguns exemplos de produtos naturais usados no tratamento de câncer, então 1/3 do lucro da indústria farmacêutica nas últimas décadas vem de apenas 2 grupos de quimioterápicos, que são os taxanos, inibidores de tubulina, e a captotecina, que são inibidores de topoisomerase. Então, tanto o taxano quanto a captotecina são derivados dessas 2 plantas aqui, o taxol do teixo e a captotecina da árvore feliz. Tá? Só para nós vermos quanto que esses quimioterápicos de produtos naturais movimentam o mercado farmacêutico. Além disso, a vincristina e a vinblastina foram isolados da vinca, que é uma plantinha que, se todos olharem pela janela agora, para lá de fora, devem ver lá de fora, que é a marinha sem vergonha. Tá? Então, a vincristina foi isolada da marinha sem vergonha, que todos nós conhecemos. E o etoposídeo, teniposídeo, que são inibidores de topoisomerase 2, também foram isolados de 2 plantas, tá? Que tem essa carinha aqui, essa planta muito bonitinha, que são, então, também muito utilizados no tratamento de algumas leucemias. Tá? Então, isso só para ilustrar alguns quimioterápicos utilizados até hoje na clínica, um dos principais quimioterápicos primários usados na clínica, vieram de produtos naturais. Para buscarmos novas substâncias de produtos naturais, existem alguns métodos a serem utilizados. Existe o método aleatório, onde nós coletamos plantas aleatoriamente na natureza e fazemos a varredura para atividades antitumorais. E existe um método guiado, que é um método etnobotânico, que utiliza conhecimentos de etnobotânica. E o que é etnobotânica? É o ramo da botânica que estuda o uso de plantas pelos povos. Então, na verdade, o uso de determinada planta, por exemplo, para o tratamento de câncer por um povo, pode guiar a gente a pesquisar essa planta para isolar novas substâncias para o tratamento de câncer. Então, é uma busca guiada por um conhecimento popular. Tá? E pode vir de índios ou de pequenas comunidades. Tá? Então, tem diversas formas de você fazer essa pesquisa de etnobotânica.
E pensando na etnobotânica, nós chegamos ao gênero de família desse gênero Piper, tá? Que eu vou falar um pouco mais, mais para frente. Então, o gênero Piper, ela possui mais de 2.000 espécies de plantas pelo mundo, principalmente em áreas tropicais, e ela tem, esse gênero, uma grande etnobotânica para o tratamento de câncer. Por que isso? Ao menos 30 espécies de 60 que existem na China são utilizadas para o tratamento de câncer por indígenas chineses. E, recentemente, um amplo estudo, uma ampla revisão, analisando a etnobotânica de plantas do gênero Piper para o tratamento de câncer foi feito, e foram vistos que todas essas espécies aqui do gênero Piper são utilizadas para o tratamento de algum tipo de câncer, tá? Por alguma comunidade espalhada pelo mundo. Então, isso sugere que o gênero Piper tem uma grande etnobotânica para o tratamento de câncer e que possivelmente produz metabólicos secundários que são úteis, que podem ser úteis para o tratamento do câncer. Então, trazendo o trabalho para o Brasil e trazendo uma novidade para nossas plantas que existem no Brasil, nós passamos a estudar 5 plantas do gênero Piper nativas do Brasil e que nunca foram estudadas para o tratamento de câncer antes. São elas a P. molicomum, P. cernum, P. arboreum. Essas plantas daqui, elas são nativas do Brasil, mas elas não são endêmicas, estão distribuídas por toda essa região do Brasil aqui, marcadas de forma colorida, tá? E 2 espécies que são endêmicas do Brasil, só existem nessas pequenas regiões aqui do Brasil, que são P. truncatum e P. cabrallanum. E agora, todas essas coletas, as análises químicas, e por favor, Alessandra, me corrija qualquer coisa no final, eu vejo que o Arthur também está presente, que também foi o pós-doc, o doutorando, na verdade, na época, que também trabalhou nessa parte química. Então, ambos me corrijam se eu falar alguma besteira até o final da palestra. Então, o grupo da Alessandra Valverde, junto com o grupo da professora Tatiana Rocha Alves, foram responsáveis pela coleta, extração dessas substâncias e caracterização química dessas substâncias. O que eu vou mostrar aqui agora para vocês, principalmente, são os resultados biológicos que o nosso grupo fez. Tá? Então, essas plantas elas foram coletadas, todas em Teresópolis, tá? No Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis. Tá? Então, aqui, inicialmente, eu mostro só uma tabelinha com as siglas utilizadas nesse trabalho, só para facilitar, para não ficar falando o nome dessas espécies o tempo todo. Então, P. truncatum é PT, caule ou folha, do inglês, é stem ou leaf, tá? Então, foram gerados todos os extratos brutos, que eu vou explicar mais para frente o que é, dessas partes das plantas aqui, tá? Então, o que é feito inicialmente para se estudar substâncias isoladas de planta? O primeiro passo é pegar essas folhas ou tronco, secar, macerar e fazer um extrato, ou seja, extrair quimicamente substâncias presentes nessas partes de planta. No caso do nosso trabalho, nós utilizamos o metanol, tá, que é um solvente orgânico, para extrair substâncias solúveis em metanol. Então, um grande número de substâncias, um universo grande de substâncias, são solúveis em metanol e são extraídas dessa forma. E esse extrato nós chamamos de extrato bruto. Tá? Esse extrato bruto, então, o metanol é evaporado e sobramos, então, com uma pasta com todas as substâncias que foram solúveis ali. Nós fizemos o extrato bruto, então, de todas essas partes aqui das plantas. E esse extrato bruto foi primeiramente testado. Depois eu vou explicar o restante do trabalho aqui embaixo. Então, utilizando o extrato bruto metanólico, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma varredura da atividade citotóxica desse extrato bruto. E agora eu entro rapidamente com alguns modelos.
Então, no laboratório, nós utilizamos 3 linhagens de carcinoma de células escamosas de boca, provenientes de língua, e cada uma dessas linhagens são provenientes de diferentes pacientes, tá? Ou seja, elas contam uma história evolutiva desse carcinoma diferente. Então, podem responder de forma diferente a determinado quimioterápico. Nós utilizamos sempre para a varredura essa linhagem SCC9 e, posteriormente, nós validamos a amplitude de atividade em outras linhagens de carcinoma de língua, tá? Ou de boca, na verdade. Como controle, nós sempre utilizamos o solvente, que é o DMSO, como controle negativo, e a carboplatina, que é o quimioterápico utilizado na clínica, tá? Então, esse é o nosso controle positivo dos experimentos. O primeiro ensaio que nós fizemos foi uma varredura de todas aquelas extratos brutos em um ensaio clonogênico, tá? Nesse ensaio, nós plaqueamos poucas células por poço, esperamos 10 dias com esses determinados tratamentos e depois nós contamos os números de clones ou de colônias que surgem nesse poço, tá? No caso, nós utilizamos densitometria para fazer essa quantificação e agradeço a Gabriela Nestal por ter me passado esse protocolo que funciona lindamente. Então, como controle, nós usamos o DMSO, que é o nosso 100% de viabilidade, no caso, né, de número de clones. A carboplatina, então, ela é capaz de reduzir a viabilidade dessas células, como esperado, é um quimioterápico controle, e a grande maior parte desses extratos brutos também foram capazes de reduzir o número de colônias, com exceção do tronco da P. mollicomum e da folha da P. arboreum, aqui, que não foram significativos. Então, nós já cortamos esses 2 extratos dos nossos próximos experimentos, tá? Posteriormente, nós realizamos um outro ensaio, que é o ensaio de viabilidade celular por redução de sais de MTT. A vantagem desse ensaio é que ele permite fazer uma grande varredura de concentrações e permite o cálculo do IC50, que é a concentração inibitória que reduz 50% da viabilidade celular, ou seja, é a concentração de substância que é capaz de reduzir em 50% a viabilidade da célula. Nós, então, utilizamos novamente todos aqueles extratos brutos, tá? Em uma curva dose-resposta. Como podemos ver, a carboplatina ela tem uma linda dose-resposta, reduzindo a viabilidade celular cada vez maior a concentração utilizada, mas alguns extratos de planta não tiveram essa curva dose-resposta. Apenas 3 extratos brutos demonstraram uma curva dose-resposta, que são eles a P. mollicomum, a folha de P. mollicomum, a folha de P. cernum e a folha de P. cabralanum, tá? Nós calculamos, então, o IC50 desses extratos brutos e podemos ver que, por exemplo, a carboplatina tem um IC50 considerado alto, de 225 microgramas por ml. Já todos os extratos de planta que nós utilizamos têm um IC50 menor do que a carboplatina. Mas, como nós vamos ver mais para frente, todos vocês já devem saber, matar células tumorais não quer dizer nada. Ela tem que ser seletiva, essa substância, para células tumorais e deixar as células normais vivas. Isso nós vamos ver mais para frente, como é que nós testamos isso. Então, com esses ensaios, nós já cortamos 2 plantas, que é a P. arboreum e P. truncatum, nos nossos próximos ensaios. E então, esses 3 extratos brutos, todos de folha, foram então passados para a segunda etapa. E que segunda etapa é essa? São as etapas de particionamento químico. Então, agora são utilizados outros solventes orgânicos, que são eles o hexano, o diclorometano e o acetato de etila, cada um desses mais polar que o outro. Então, o hexano é menos polar, aqui eu tenho uma substância um pouco mais polar, e aqui o acetato de etila é a mais polar das 3.
Dessa forma, aquele universo de substâncias que estavam presentes no extrato metanólico são separadas de acordo com a sua polaridade. Tá? Novamente, esses solventes são evaporados e nós trabalhamos, então, com as substâncias secas. Isso tudo é feito nesse funilzinho bonitinho aqui, tá? De decantação. Então, agora nós estamos testando a P-cernum, a folha de P-cernum e todas essas partições químicas, que é acetato de etila, de clorometano e hexano. A mesma coisa para primolicomum e para P-cabralano. O que nós observamos foi que sempre a partição de clorometano dessas partições químicas eram as partições mais ativas, ou seja, matavam mais células em uma menor concentração. Tá? Aqui, então, nós temos o IC50 desse cálculo, em cima das células SCC9. Tá? Mas agora nós também testamos essas partições químicas de clorometano dessas plantas em duas outras linhagens de câncer de boca, aquela SCC4 e SCC25, e chegamos a uma média de citotoxicidade, ou seja, em 3 diferentes, teoricamente, pacientes ou linhagens que tiveram uma história evolutiva diferentes, essa daqui é a concentração média que nós encontramos. Então, novamente, a carboplatina tem um IC50 considerado alto e todas as partições de clorometano dessas plantas foram baixas, sendo que a P-cabralano e a P-cernum tiveram IC50 muito próximos uma da outra. Tá? Mas, como eu disse para vocês, ser citotóxico não quer dizer que é uma substância seletiva, ou seja, que tem uma utilidade para o tratamento de câncer. O que é importante, então, para uma substância, como eu brinco com meus alunos, que cloro é super citotóxico, mas toma cloro. Tem presidente que sugere isso, né? Tomar cloro, tomar desinfetante para ver se mata alguma doença, mas não é nem um pouco seletivo. Então, para uma substância ser considerada seletiva para o tratamento de câncer, ela deve matar preferencialmente células tumorais em relação às normais. Isso é para evitar, então, o surgimento de possíveis efeitos colaterais. Nós esperamos, então, que a substância seja seletiva. Para determinar a seletividade de uma substância, nós utilizamos um índice chamado índice de seletividade, que é muito simples. A gente utiliza o IC50 calculado em uma célula normal e divide pelo IC50 calculado em uma célula tumoral. Então, caso o índice de seletividade seja maior do que 2, quer dizer, eu preciso de 2 vezes maior concentração para matar uma célula normal do que uma tumoral. A substância é considerada seletiva. Então, nós podemos pensar em usá-la para um tratamento de câncer, por exemplo. Nós partimos, então, para testar essas partições para ver se elas eram capazes de matar células normais, então. Então, o primeiro ensaio feito foi de hemólise. É um ensaio muito simples de ser feito. Hemácias humanas são coletadas e nós verificamos se essas substâncias são capazes de lisar essas hemácias, tá? Que demonstram um efeito surfactante da substância. Então, enquanto carboplatina e DMSO têm um efeito hemolítico muito baixo, a partição de clorometano da P-cernum também tem um efeito hemolítico baixo. Já a partição de clorometano da P-cabralano, ela é altamente hemolítica. Tá? Então, apesar deles terem um IC50 muito próximo, como eu mostrei anteriormente, essa partição química daqui, ela provavelmente não é seletiva. Tá? Ela tem um efeito hemolítico e, caso seja inoculado intravenosamente, isso vai causar hemólise, pode causar trombos e isso não vai ser tolerado por animais ou por humanos. Confirmando esses dados, nós calculamos o IC50 utilizando células fibroblastos primários humanos de gengiva. Então, essas aqui são nossas células normais, tá? Para o cálculo da seletividade.
Então, como nós podemos observar, a partição de P-cernum, ela praticamente não mata essas células, apenas em concentrações muito altas. Já da P-cabralano, ela, numa concentração baixa, já mata quase que 100% dessas células. Quando nós calculamos o índice de seletividade, utilizando esse valor de IC50 em fibroblasto e os IC50 de cada célula tumoral, nós vemos que, na média, o extrato, a partição de clorometano da P-cernum, ela é altamente seletiva, tem uma seletividade de 4,5, tá? Ou seja, eu preciso de 4,5 vezes maior concentração dessa substância, dessa partição, para matar células normais do que para matar células tumorais, tendo uma grande janela terapêutica. Já a P-cabralano, ela não foi seletiva. Ela tem uma seletividade de 1,4, tá? Na média das células, das diferentes células tumorais de câncer de boca. Tá? Então vejam que na SCC9 ela foi seletiva, só que nas outras ela não foi seletiva, mostrando então também a importância de nós testarmos isso em diferentes células tumorais. Tá? Então fechamos que a P-cernum, partição de clorometano, ela é seletiva para o tratamento, pelo menos in vitro, de câncer de boca, tá? Tendo uma seletividade em torno de 4,5. Mas in vitro não quer dizer que vai ter o mesmo resultado in vivo. Então, um ensaio que nós fazemos no laboratório é testar se uma determinada substância ou extrato é tóxico de forma aguda em animais. Isso é necessário para determinarmos o LC50, então, o LD50, na verdade, que é a dose letal de 50% dos animais, para permitir o cálculo de quanto que nós podemos inocular no animal sem induzir morte, tá? Para verificar qual dose que nós podemos utilizar para um possível tratamento desse câncer nesses animais. Então, nós novamente testamos a partição, dessa vez só a partição de clorometano de P-cernum, que foi aquela seletiva. E como é feito esse ensaio? É utilizado baixo número de animais, então a gente faz somente 3 animais por grupo, e inicialmente foi inoculado 50 miligramas por quilogramas intraperitonealmente nesses camundongos. Tá? E nós analisamos durante 14 dias, diariamente, 2 vezes ao dia, todas essas características aqui, que é o consumo de comida, o peso dos animais, a mortalidade, morbidades como deficiência na mobilidade, arqueamento de coluna, tremor, e no final desses 14 dias os animais são sacrificados, onde é feita a necrópsia macroscópica, nós observamos os órgãos desses animais, e a histopatologia, que é a necrópsia microscópica. Tá? Caso 50% desses animais não morram, nós aumentamos a dose dessa substância para o segundo grupo. Caso haja mais de 50% de morte, nós reduzimos essa dose para tentar chegar no LD50 dessa substância. Então, no caso, nós fomos aumentando. Então, aqui no caso, a gente foi para 350 miligramas por quilo e todo esse processo é repetido por mais 14 dias. Então, nós testamos então a inoculação de 50 miligramas por quilo, 300 miligramas por quilo e 900 miligramas por quilo dessa partição química de clorometano de P-cernum. E nenhuma dessas concentrações foi capaz de reduzir a massa corpórea desses animais, nem em 7 nem em 14 dias, e nem reduziu o consumo de comida de forma significativa. Nenhuma dessas concentrações também induziu morbidades visíveis nesses animais, não induziu mortalidade, não tiveram nenhuma alteração macroscópica visível de órgãos, e histopatologicamente, somente na maior concentração, ela induziu uma pequena regeneração do fígado, que sugere um pequeno estresse hepático nessa maior concentração aqui apenas, mas nada grave.
Então, é uma partição altamente tolerada por esses animais até essa concentração. Tá? Agora a gente entra um pouquinho da parte química e, pelo amor de Deus, Alessandra Valverde e Arthur me corrijam qualquer besteira que eu falar no final. Realmente não é o meu forte, a parte química, e graças a Deus eu tenho excelentes colaboradores e amigos que me ajudam nessa parte, fazem toda essa parte. Então, a partição de clorometano da P-Cernum, ela foi analisada por GCMS, então cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, e o que foi determinado é que 77% da massa total dessa partição era feita de lignanas, que são essas substâncias dessas famílias aqui, olha, tá? Essas 3 famílias aqui, com diferentes radicais, alterações nesses radicais. Sendo que na P-Cernum, essas substâncias 1, 2, 4 e 5, 1, 2, 4 e 5, eram as principais. Tá? Eu não vou me atrever a falar o nome dessas substâncias aqui, mas vou focar apenas nessa substância 2, que é cumbebina, que corresponde a 18% da massa da P-Cernum, dessa partição. E a cumbebina já foi mostrada a ser citotóxica para algumas células tumorais, mas não seletiva. E eu vou mostrar para vocês, mais para frente, sugerir, na verdade, que a substância que possivelmente é seletiva no nosso extrato não é a cumbebina, tá? Mas é só uma sugestão. E o interessante também, as substâncias 1, 2 e 5, 1, 2 e 5, elas são exclusivas de P-Cernum. Elas não aparecem na P-cabralanum, que é aquela outra substância que foi citotóxica e que representa mais de 30% das substâncias majoritárias dessa planta. Tá? Então, com esse resultado, nós fechamos o trabalho que foi publicado ano passado. Então, novamente, eu peço desculpas de ter trazido resultados já publicados, mas por causa da pandemia, esse ano a gente não conseguiu progredir muito com os nossos resultados. Mas, nesse mesmo trabalho, nós temos algumas continuidades interessantes, que eu vou mostrar agora. Então, tendo já resultados animadores em 2018, nós voltamos para a Serra dos Órgãos, em janeiro de 2018, lá em Teresópolis, e dessa vez eu falo nós, porque eu fui também, tá? E coletamos 20 quilos, mais ou menos, de P-Cernum. Então, ficamos em torno de 4 a 5 horas andando pela mata, coletando plantas. Então, eu bati muita foto, vídeo, depois fomos na cachoeira, mostrei para minha filha, quando a gente voltou, ela falou, papai, você trabalha com isso? Eu falei, trabalho, minha filha. Quem dera que fosse todo dia que fosse trabalhando com isso. Mas foi realmente muito boa essa coleta. E essa quantidade grande era necessária para fazer as próximas etapas do trabalho. Então, novamente foram extraídos o extrato bruto, químico, tá? Dessa planta em metanol. Foi feita a partição de clorometano a partir desse extrato bruto e foi realizado o fracionamento cromatográfico dessa partição de clorometano. Então, cada vez mais a gente vai afunilando, reduzindo o número de substâncias presentes em cada amostra teste. Foram feitas mais de 18 diferentes partições, e essas partições, frações, e essas diferentes frações aqui que foram utilizadas porque essas frações elas eram puras, como foi determinado por cromatografia de camada delgada, o CCD. Tá? Então, cada uma dessas frações aqui eram puras e diferentes uma das outras. Então, novamente, nós pegamos essas frações cromatográficas e testamos a sua seletividade, porque o que importa para a gente é ser seletivo. E como nós podemos ver, somente a fração 9 e a fração 14 foram seletivas, tá? Sendo a 9 2,6 e a 14 maior do que 7. Ela foi tão pouco citotóxica em fibroblastos que nós não conseguimos diluir ela em uma concentração que matasse fibroblasto. Tá? Então, por isso que a gente coloca maior do que 7. E notem que a carboplatina, e a gente vai ver isso mais para frente,
não é uma substância seletiva para câncer de boca. Tá? Então, apesar de ser utilizada na clínica, ela não tem seletividade in vitro para câncer de boca. Tá? Então, essas duas frações químicas, a 9 e 14, foram novamente fracionadas em 6 outras frações cromatográficas e retestadas. E agora, da 9 e da 14, nós conseguimos selecionar uma delas, uma de cada, que novamente eram seletivas. Essa fração 14,5 aqui já foi separada por HPLC. Se eu não me engano, existem 3 substâncias presentes aqui. Então, de um universo grande, nós agora chegamos em 3 substâncias majoritárias. Isso foi para análise no começo desse ano por RMN, então não conseguimos progredir muito nessas análises nesse ano. Tudo feito pela professora Alessandra Valverde e Davidson da Fiocruz, Davidson Moreira. Aparentemente, essa substância ela tem um peso molecular de 342 Daltons, não? Então esse pico aqui é a majoritária. Então, possivelmente, não é aquela substância que nós pescamos no primeiro trabalho, que é com bebina. Tá? Então, por isso que eu queria chamar a atenção a esse peso molecular. Mas faltam fazer análises de MS-MS para determinar que substância é essa, na expectativa de ser uma substância nova e não uma replicata de outra piper da vida. E agora, o que a gente vai fazer uma vez que tem essa substância isolada? Com ela isolada, eu consigo determinar as vias de morte celular que ela induz, se é apoptose, se é necrose, se é autofagia, investigar mecanismos de morte celular, tá? Então, qual que é o alvo molecular que essa substância se liga dentro da célula para induzir morte, e analisar possíveis modificações químicas dessa substância que aumentem a sua seletividade. Então, uma vez ela é isolada e que nós tenhamos um alvo molecular, a gente consegue fazer melhoramento dessa substância. Isso tudo daqui são projetos futuros, mas não impossíveis de serem feitos. Tá? E em vivo, o que a gente fez em vivo com essas partições? Então, nós estabelecemos um modelo já bem descrito na literatura de modelo de câncer de boca in vivo. Então, para isso, nós utilizamos fêmeas de C57 Black 6, com 12 semanas. É importante ressaltar C57 Black 6. Nós tentamos fazer com BALB e eles não desenvolvem tumores na língua de forma alguma. E isso não tem na literatura. Na literatura, eles só usam C57 Black 6. E nós descobrimos a pior maneira por que eles só usam isso. Porque BALB não desenvolve. É até um trabalho interessante para ser feito futuramente. Comparar essas diferenças entre C57 Black 6 e BALB nesse tipo de câncer. Bom, mas o que é esse modelo? Nós damos na água de beber para esses camundongos essa substância, 4-NQO, que é 4-nitroquinolina 1-óxido. Tá? Então, na água de beber, eles ficam bebendo essa substância por 8 semanas, na concentração de 100 microgramas por ml. E o que é interessante é que eles desenvolvem CCEB, carcinoma de células escamosas de boca, principalmente na língua e raríssimas vezes no esôfago. Menos de 1% desenvolvem câncer de esôfago. Tirando isso, não tem desenvolvimento de nenhum outro tipo de câncer nesse animal. Tá? E isso ocorre em torno de 24 a 60 semanas depois. Só para vocês terem uma visualização do que eu estou falando, isso aqui são 2 línguas de animais não tratados, tá? E aqui 2 línguas de animais tratados com 4-NQO após 24 semanas. A gente pode observar aqui a geração de grandes pólipos, uma grande rugosidade dessa língua, eritoplasias, leucoplasias surgindo, a ausência de linha média nessa língua bem definida. E isso só com 24 semanas. Tá? Quais experimentos nós fizemos inicialmente, então? Primeiramente, nós quisemos analisar a atividade terapêutica dessa partição de clorometano da P-cernum.
Então, não é da substância isolada, é da partição química de clorometano, aquela que foi seletiva in vitro, tá? Usamos esse selo para testar, então, a atividade terapêutica e também para analisar a toxicidade crônica dessa partição química, tá? E essa daqui foi a linha do tempo que a gente seguiu. Então, como que foi feito? Nas primeiras 8 semanas, esses animais receberam somente o 4-NQO, tá? Então, ao longo de 8 semanas, receberam 4-NQO, tiveram 8 semanas de descanso, tá? Então, não receberam nada nessas 8 semanas aqui, e com 16 semanas, todos os animais foram anestesiados. Nós puxamos a língua deles e observamos a formação de pólipos. E todos os animais tinham pólipos visíveis, pequenos, mas já visíveis. Tá? Então, todos os animais estavam em processo de carcinogênese. Nessa semana, então, nós começamos o tratamento com a partição de clorometano, que foi levada por mais 8 semanas, até a semana 24. Quando os animais foram eutanasiados, foram feitas análises macroscópicas, histopatológicas e de toxicidade crônica nesses animais. Esses animais receberam 30 miligramas por quilograma dessa partição por 8 semanas, 2 vezes por semana. Tá? Os grupos foram os seguintes, com N igual a 6 em cada grupo. O grupo não tratado, o grupo que só recebeu a partição química, o grupo que só recebeu o quimocarcinógeno e o grupo que recebeu o quimocarcinógeno mais a partição química dessa planta. Tá? Então, quanto à toxicidade crônica, como a gente esperava, como a gente observou na toxicidade aguda, nenhum animal teve a alteração tanto do peso, quanto mudança de consumo de alimentos, morbidade, mortalidade, nem na necrópsia bruta, nem na histopatológica, com essa partição química. Tá? Nesse tempo de 24 semanas. Tá? Porque nós usamos uma dose total de 450 miligramas por quilograma, que é a metade daquela que teve um pouquinho de toxicidade em animais. Tá? O 4-NQO e o 4-NQO mais FPC também não mostraram toxicidade crônicas nessas primeiras 4 semanas. Tá? Primeiras 24 semanas, desculpa. Só para mostrar para vocês como é feita essa histologia, nós retiramos todos esses órgãos aqui e diversas análises são feitas para cada órgão. Isso aqui é feito por uma patologista, tá? Não somos nós que fazemos isso no nosso grupo, é a professora Elan Cardoso que faz isso. Tá? E não observamos nenhuma alteração histológica nesses animais. Mas, e uma análise macroscópica dessa língua? Se nós retirarmos a língua desses animais, após a eutanásia, lógico, em 24 semanas, e olharmos para essa língua, o que nós conseguimos ver? Bom, então, isso aqui são 3 línguas representativas do grupo não tratado. Novamente, nós conseguimos observar aqui a linha média dessa língua, um contorno bem regular, em forma de colher, tá? Nenhum pólipo presente, uma coloração homogênea, roseada, tá? Isso tudo pode ser observado macroscopicamente. Se nós tratarmos esses animais só com o extrato de planta, macroscopicamente não vemos nenhuma alteração clara nessa língua. Mas quando a gente trata com 4-NQO, induz o carcinoma nessas línguas, nós vemos uma drástica alteração nessas línguas. Geração de grandes pólipos, ausência de linha média, rugosidade, eritoplasias, leucoplasias, grandes alterações macroscópicas nessa língua. E quando a gente trata com o extrato de planta, essas línguas voltam a ter uma aparência mais próxima do normal. Tá? Elas não têm surgimento de pólipos muito grandes, existem pólipos, mas todos muito pequenos. Tá? E isso tudo foi quantificado. A gente consegue quantificar essas alterações macroscópicas. Quando a gente quantifica isso, nós vemos que pólipos, apesar de não ter uma redução muito grande de número, o tamanho claramente reduz.
mas isso a gente não conseguiu medir macroscopicamente. Mas o que nós vemos? Nós vemos uma grande redução de leucoplasias, tá? Nós vemos uma grande redução de desvio da linha média e principalmente um grande desvio de bordas irregulares nessa língua desses animais. Tá? Então, isso é uma análise macroscópica dessas línguas. Olhando para elas, nós conseguimos quantificar essas diferenças do grupo tratado só com 4-NQO e tratado com 4-NQO mais essa partição química. E histologicamente, que é o padrão ouro de análise de uma carcinogênese, por exemplo. Então, para fazer a análise histológica, essas línguas foram fixadas, emblocadas em parafina e foram realizados cortes de 3 micrômetros, de 30 em 30 micrômetros de intervalo. Então, nós pegamos essa língua e cortamos ela toda. De ponta a ponta, essa língua foi cortada e emblocada. Isso gerou, de todos os animais, de todos os grupos, isso gerou 600 lâminas para análise histopatológica. Tá? Então, meu aluno de mestrado ficou muito feliz com isso, foi o Rafael. Ele ficou praticamente um mês morando no microscópio junto com uma patologista para caracterizar todas as alterações histopatológicas dessa língua. Mas, no final das contas, eu acredito que tenha valido a pena. Então, o que foi considerado são as modificações histopatológicas consideradas foram: esse aqui é um epitélio normal da língua, ele é queratinizado e possui essas espinhas aqui, espiculado, tá? Isso aqui é uma hiperplasia, você tem continuidade do tecido, mas não tem invasão e não tem transformação celular. Isso a gente consegue ver num aumento maior. Uma displasia leve, uma displasia moderada, um carcinoma in situ, principalmente nessa região aqui, e um carcinoma invasivo, tá? Um carcinoma de células escamosas de boca propriamente dito, aqui no caso. Nós conseguimos quantificar isso. Como a gente debastou a língua inteira, nós quantificamos quantos eventos apareceram em cada língua desses animais. Quando isso foi quantificado, isso foi colocado aqui nesse gráfico, em média por animal, aqui o animal tratado com 4-NQO e aqui tratado com 4-NQO, mas tratado concomitantemente com extrato de planta, nós vimos que não há diferença nas hiperplasias em números, tá? Não há diferença na displasia leve, mas nós encontramos uma grande diferença e uma diferença significativa nas displasias moderadas e no carcinoma de células escamosas de boca, tá? Aqui nós temos uma tabela quantificando esses eventos. Apesar de não termos diferenças nas hiperplasias e displasias leves, isso em número, porque nós não conseguimos quantificar o tamanho dessas, de forma significativa, o tamanho dessas alterações. Se essas displasias aqui eram muito grandes ou pequenas, ou se esse carcinoma daqui era muito invasivo ou pouco invasivo. Porque nós temos um pequeno N de animais. Nós fizemos apenas 6 animais tratados. Então, não foi possível calcular com significância o tamanho, mas em termos de número de alterações, nós vemos uma diferença significativa aqui na formação de carcinomas, que vai de 13 no total do grupo tratado com 4-NQO para apenas 3 quando tratado com extrato de planta. Tá? Isso tudo em 24 semanas. Mas o padrão ouro para se utilizar um quimioterápico na clínica não é só ver melhoras histopatológicas ou características clínicas dessa doença. E sim, o padrão ouro é analisar a sobrevida do paciente. E nós fizemos isso para esses animais. Nós analisamos a sobrevida desses animais tratados com a partição de clorometano da P-Cerno. Então, dessa vez, nós utilizamos grupos maiores, N igual a 10 para cada grupo, e nos mesmos grupos, não tratado, partição de clorometano, 4-NQO e 4-NQO mais a partição química dessa planta. O animal ele foi considerado morto quando de fato ele morria ou quando ele atingia metade do peso da média do grupo controle. Isso para evitar sofrimento. Tá?
Então, a duração do experimento foi de 52 semanas, foi de 1 ano, e o desenho foi dessa forma. Foi muito similar ao primeiro, só que nós estendemos essa análise até 52 semanas. Então, foi dado na água de beber 4-NQO por 8 semanas, um descanso de 16 semanas, quando foi, então, feito o tratamento com a partição de clorometano de P-Cerno, somente por 8 semanas. Aqui terminou o tratamento e depois nós permitimos a progressão desse tumor até dos 52 semanas. Tá? Foi verificado, então, a sobrevida desses animais, calculando, usando a estatística de Kaplan-Meier. Tá? Então, o resultado que nós tivemos foi esse. Então, aqui é o percentual de animais que sobreviveram, tá, ao longo de 52 semanas. Então, podemos observar que o grupo não tratado e tratado só com extrato de planta, nenhum animal morreu. Tá? Lembrando que aqui foi feito o tratamento de 4-NQO, aqui o tratamento de extrato de planta. E quando a gente faz o tratamento só com 4-NQO, eles já começam a morrer. O primeiro animal morreu aqui, olha, antes de 24 semanas. Tá? E tiveram diversas mortes antecipadamente, muito deslocado para a esquerda. Quando a gente faz o tratamento com PCLD, com extrato de clorometano de P-Cerno, nós deslocamos essa curva para a direita. Ou seja, nós estamos aumentando a sobrevida desses animais. E isso foi estatisticamente relevante, teve um P menor do que 0,3. Tá? Onde a média de sobrevivência do grupo 4-NQO foi em torno de 43 semanas e do grupo que recebeu o extrato de planta foi maior do que 52 semanas. A gente não chegou no cálculo não chegamos a 50% de óbitos em 52 semanas. Tá? Isso sugere ao menos um aumento de 20% na sobrevida desses animais. Lembrando que esse tratamento foi levado apenas por 8 semanas. Tá? Ele não foi levado ao longo de toda a evolução desse tumor. Então, nós consideramos esse resultado extremamente significativo e ficamos surpresos com ele também. Tá? Então, a gente está dando continuidade a esses experimentos. Agora, a ideia é pegar aquelas lâminas histológicas e fazer marcadores de progressão tumoral por imunistoquímica. Então, usar alguns marcadores, como ciclina D, COX-2, KI67, tá? E testar algumas outras condições para fazer essa curva Kaplan-Meier novamente. E outros modelos também. Tá? No nosso laboratório, nós estamos testando algumas outras plantas, extratos, partições, estão sendo testadas. 2 outras plantas do gênero Piper estão sendo testadas, que é Piper mollicomo e Piper rivinoides. Nós já estamos bem avançados nesses trabalhos aqui. São 3 papers que estão sendo submetidos esse ano ainda, 2020. Tá? 2 já foram submetidos e o terceiro está sendo submetido, espero eu, até o final do ano. Em colaboração com Davidson Moreira, da Fiocruz, e também a Alessandra Valverde, da UF. Essa planta, Exeton yemale, ela está sendo a cavalinha. Muita gente conhece ela como uma planta ornamental. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo meu aluno de mestrado. E é bem animador esses resultados, porque a parte química inteira de extração e de fracionamento está sendo feito no nosso laboratório. Tá? Então, a gente tem bastante autonomia e bastante está desenvolvendo essas técnicas no nosso laboratório, novamente em colaboração. E essas outras plantas aqui são todas da Restinga, do Rio de Janeiro, tá? Feitas em colaboração com o professor Leandro Rocha, da UF também. Tá? Então, são todas endêmicas do Brasil e elas têm uma relevância, além de serem novas, são super citotóxicas, elas têm uma relevância também ecológica, porque é uma região que está sendo destruída por urbanização. Né? Então, todas essas outras plantas estão sendo testadas no nosso trabalho. Deixa eu entrar rapidamente na parte 2, porque eu acho que eu estou me alongando muito,
do trabalho, por favor, me interrompam se eu estiver me alongando muito, eu gosto de falar. A parte 2 são de substâncias sintéticas para o tratamento de câncer. Então, essa parte também é feita por colaboração, a parte química. Então, são todas substâncias novas, sintetizadas em colaboração com o professor Vitor Ferreira, Fernando de Carvalho, do IQ da UF. Nós ganhamos um edital sediadas, onde um pedaço desse projeto é dentro de carcinoma e células escamosas de boca. O grupo de Sérgio Ferreira, também do IQ da UF, e mais recentemente com o grupo do David Rocha, que nós também ganhamos agora, voltado diretamente para o carcinoma de células escamosas de boca, o editais emergentes da FAPERJ. Tá? E outras séries estão sendo sintetizadas ainda. No total, no momento no laboratório, nós estamos testando 135 substâncias divididas em 7 famílias diferentes. E elas possuem núcleos químicos diferentes. São naftoquinonas, por exemplo, núcleos de naftoquinonas fusionadas com xanteno, acridinas, metilcarbamatos, cumarinas ou triazóis. E temos também chalconas e azaflavanonas modificadas com diferentes radicais. A cara dessas substâncias, ou do núcleo, ou da base dessas substâncias, essa daqui, não vou entrar em muitos detalhes, a naftoquinona, chalcona e azaflavanona, tá? E usando essas bases aqui, esses núcleos, são feitas diferentes modificações para gerar novas substâncias químicas. Por que a gente usou essas bases? Por que foram usadas essas bases? Porque diferentes substâncias já foram demonstradas que possuem essas bases, já foram demonstradas serem citotóxicas para as células tumorais. As naftoquinonas, que vai ser o tópico do meu trabalho hoje, já foram mostradas terem efeitos antitumorais diversos, como produção de ROS, inibição de topoisomerases e outras atividades citotóxicas. Uma conhecida naftoquinona citotóxica e usada na clínica é a doxorubicina. Todos vocês devem conhecer. Ela é uma naftoquinona, tá? E ela é um produto natural. Então agora eu jogo para tudo que é lado. Então ela foi isolada dessa bactéria daqui, tá? E é amplamente utilizada para leucemias e câncer de mama e outros tipos tumorais. Uma outra naftoquinona que já foi utilizada na clínica, mas foi retirada por sua toxicidade, é o lapachol, que também é um produto natural, foi retirado do ipê roxo, da casca do ipê roxo, tá? E seus derivados, que é a alfa-lapachona e beta-lapachona também. Então, também são naftoquinonas. Nesse projeto que eu vou mostrar para vocês, foram sintetizadas 35 novas naftoquinonas ligadas a benzenos por triazóis. Então, através dessa reação química, que eu não vou me arriscar de explicar para vocês, foram fusionadas diferentes naftoquinonas com diferentes arilazidas, tá? Formando, então, uma naftoquinona ligada a um benzeno através de um triazol. E tem esses radicaizinhos aqui, tá? Então, são 5 radicais diferentes aqui na naftoquinona e 7 radicais diferentes aqui no benzeno, gerando, então, 35 substâncias diferentes. São 5 famílias vezes 7 modificações nos seus benzenos. Então, novamente, nós testamos a citotoxicidade de todas essas substâncias, tá? Em células normais, em células tumorais e em células normais. E foi calculada a seletividade de todas elas. E aqui eu marquei em cinza somente as que foram seletivas. E dou um zoom aqui para vocês. Então, novamente, a carboplatina, que é o quimioterápico usado na clínica, não é seletiva para câncer de boca, apesar de ser utilizada na clínica. Já o lapachol, que foi a naftoquinona isolada a ipê roxo, ela tem uma seletividade significativa de 2,7 para essa célula tumoral, tá? E a série 4 desses grupos sintéticos, que possuem uma estrutura muito parecida com o lapachol aqui na sua naftoquinona, dessa série 4, apenas as substâncias A, B e J foram seletivas, sendo a J mais seletiva do que o lapachol, tá? Então, essas 3 substâncias aqui foram levadas adiante no estudo. Nós testamos a seletividade, então, para as outras 2 células tumorais, SCC4 e 25, e vemos que agora o lapachol deixa de ser seletivo, tá? Junto com a carboplatina.
Então, novamente, essas duas substâncias controles não são seletivas para essas 3 linhagens de câncer de boca. Já as 3 séries novas, a 4A, a 4B e a 4J, as 3 foram seletivas, sendo a 4J uma seletividade maior do que 6. É uma grande seletividade. Tá? Fizemos toxicidade aguda em camundongos novamente para ver a aplicação disso em vivo e vimos que a substância 4A ela é pouco solúvel, então gera precipitados intraperitoneal nesses camundongos e um intenso granuloma nesse peritônio, sendo então pouco útil na clínica. O 4B induziu uma morte, uma perda de animal, e o 4J, aqui embaixo, não induziu nenhuma toxicidade aguda significativa, mostrando novamente, além de ser mais seletivo, ele é menos tóxico agudamente em animais. Então, nós vamos focar agora o resto do trabalho nesse 4J. Tá? Nós passamos, então, a tentar achar quais são as principais moleculares de ação dessa 4J. E, para isso, nós utilizamos as principais vias moleculares de ação dos principais ou dos quimioterápicos clássicos. E quais são essas vias? São 4 principais vias de ação de quimioterápico. São inibidores de topoisomerase, inibem, então, atrapalham, então, a replicação de células. Então, a captotecina, toposide, topotecano. Tá? A alteração na polimerização de microtúbulos, como taxol, vincristina e vinblastina. Ligação ao DNA, como doxorubicina, cisplatina e carboplatina. E produção de ROS, ou de espécies reativas de oxigênio, como, por exemplo, a doxorubicina. Então, nós fomos verificar se o 4J era capaz de induzir matar a célula através desses mecanismos. Primeiramente, testamos a produção de ROS e vimos que o 4J não leva a produção de ROS nessas células. Isso foi visto por microscopia e marcação usando o DHR123. Nosso controle de água oxigenada produz uma grande quantidade de ROS e nem DMSO nem o 4J aumentam a produção de ROS nessas células. 4J não se liga ao DNA, então isso foi feito por calorimetria, usamos uma sonda de DNA e colocamos essa substância junto ao DNA e vimos então a redução de calor. A doxorubicina, isso foi feito em colaboração também. A doxorubicina, ela se liga ao DNA, mostrando aqui uma redução de ΔG, de temperatura, e as 4 outras substâncias que nós selecionamos não se ligam ao DNA. Então, possivelmente, ela não funciona atrapalhando a replicação ou fazendo adução no DNA. Ela é capaz, o 4J, é capaz de desorganizar microtúbulos. Então, quando essas células foram marcadas com alfa-tubulina, com anticorpo contra alfa-tubulina, nós vimos que o controle possui microtúbulos bem organizados, tá? E quando nós tratamos com 4J em 4 horas, nós temos uma grande desorganização de microtúbulos. E em 24 horas, eles simplesmente somem, esses microtúbulos. Mas vale ressaltar que isso acontece apenas após 4 horas de tratamento. Tá? E, infelizmente, nós não temos kit para topoisomerases, para testar isso in vitro. Mas nós fizemos uma outra abordagem para topoisomerase. Então, em colaboração com a professora Paula Abreu, de Macaé, nós fizemos um docking molecular em sílico, tá? Com alvos conhecidos para o Lapachol. Por quê? O Lapachol é uma naftoquinona, como eu falei, com essa carinha aqui. Já o 4J, ele é muito parecido com o Lapachol, mas possui o nosso triazol e o benzeno ligado a um cloro aqui em cima, tá? Já foi demonstrado que o Lapachol se liga à topoisomerase 1, 2 e a piruvato quinase 2. Isso tudo em outros trabalhos prévios. Então, nós fomos verificar in sílico se essa substância era capaz também de se ligar a esses alvos daqui. Então, eu vou transformar uma grande história em uma história curta, isso tudo in sílico, né, através de docking molecular e modelagem molecular, utilizando a estrutura de topoisomerase 1 e topoisomerase 2, foi comparado, então, o docking dessas substâncias, sempre um controle, que é o topotecano, de topoisomerase 1, o Lapachol e o 4J, aqui em topoisomerase 1. Nós vimos que
aqui é o cálculo de energia livre, ou seja, afinidade de ligação. Quando nós comparamos o 4J, a afinidade de ligação do 4J com o controle positivo, que é o topotecano, eles são muito próximos um do outro e distantes do Lapachol, tá? Mostrando que o 4J é mais afim à topoisomerase, ou possivelmente, do que a topoisomerase que o Lapachol. O mesmo acontece para a topoisomerase 2. Além disso, quando nós analisamos PKM2, o mesmo acontece, tá? Então, a proteína piruvato quinase 2, o 4J, ele é mais afim do que o Lapachol e próximo ao ligante natural, que é o ATP, tá? Podendo ser um possível inibidor dessa enzima. Todos vocês conhecem o mecanismo molecular de ação da topoisomerase. Topoisomerase 1 faz um nick no DNA, permitindo o desenrolar e permitindo a processão da DNA polimerase, permitindo a processão da fase S do ciclo. E topoisomerase 2 faz duas quebras no DNA, permitindo o desembolar desse DNA e permitindo também a segregação desse DNA na fase M do ciclo. Então, inibição de topoisomerase, inibidores de topoisomerase, são muito utilizados na clínica porque matam principalmente células que estão ativamente no ciclo celular, tá? Como células tumorais. Já PKM2 é uma enzima envolvida no processo de respiração celular, tá? E PKM2, ou piruvato quinase isoforma 2, existe a isoforma 1, que é geralmente encontrada nas células, a isoforma 2, que é encontrada em macrófagos e em algumas superespécies em alguns tumores. Essa subunidade, essa isoforma 2, ela leva à diminuição da formação do piruvato, favorecendo sua conversão em lactato, aumentando assim o efeito Warburg, aumentando a produção de metabólicos primários, como lipídios, nucleotídeos e proteínas, favorecendo o crescimento desse tumor, tá? Já foi visto que PKM2 é superexpresso em células tumorais, inclusive no CCEB. Então, aqui temos uma histologia de displasia, então não temos marcação para PKM2, e aqui um CCEB com uma intensa marcação para PKM2. Então, essa seria uma interessante via para ser analisada. Por último, e agora tentando correr um pouco mais, peço perdão pelo atraso, nós tentamos encontrar qual via de morte celular estava sendo induzida pelo 4J. E, como um bom biologista celular, a melhor forma de ver como uma célula está morrendo é olhando para a cara dela, é filmando essa célula. Isso foi feito em colaboração com o professor Bruno Fontes, do ICB, e vamos ver se o videozinho vai passar. Esses videozinhos nunca funcionam quando a gente quer, e de fato ele não está funcionando. Foi. Então aqui a célula tratada com DMSO e tratada com 4J. Enquanto essa célula prolifera intensamente, essa célula nem sai do lugar e morre muito rapidamente, tá? De longe dá para ver que o 4J está matando essa célula. Mas quando a gente olha de perto, a gente vê que, então vamos observar esses grupos de células aqui, como elas borbulham, tá? Que é possivelmente uma característica de bleb de membrana da célula. Então, olha como tem um intenso borbulhar nessas células aqui, sugerindo uma morte por apoptose. E mais tardiamente, elas entram num processo de apoptose tardia, formando grandes bolhas, mostrando que elas estão sendo lisadas, tá? Esse é tratado com 4J. Então, essas fotinhas só para se por acaso o vídeo não funcionasse. Então, nós ficamos, devido aos blebs de membrana, suspeitando que a morte celular era por apoptose. Para comprovar isso, nós fizemos marcação do DNA por DAP e mostramos que a 4J induz a formação de núcleos piquenóticos, ou seja, a condensação desse DNA. Tá? Quando verificamos a atividade caspase 3 usando o anticorpo que pega a caspase 3 clivada, mostramos que ele se liga apenas quando as células são tratadas com 4J, tem uma intensa marcação de caspase 3 aqui, e isso acontece em meia hora, muito antes da desestabilização de microtúbulos. Então, possivelmente, a desestabilização de microtúbulos é uma consequência da apoptose e não a causa dela. Tá? Isso aqui é uma visão um pouco mais de perto, mostrando o núcleo piquenótico, a marcação para caspase e a formação de blebs de membrana. E quando nós inibimos as caspases com Zevade, que é um inibidor de pancaspase, nós revertemos parcialmente essa morte celular,
sugerindo então fortemente que essa morte induzida pelo 4J é uma morte apoptótica. Esse trabalho acabou literalmente há um mês atrás de ser publicado. Nós temos alguns resultados novos dele, mas ele basicamente está esperando sairmos dessa pandemia para voltarmos a tocá-lo. Então, e agora? O que a gente pretende fazer? Então, a gente vai verificar in vitro a capacidade dessas substâncias de inibir topoisomerases e PKM2, comprando kits, né? Vamos realizar melhoramento in sílico dessas substâncias. Então, agora que a gente sugere alguns alvos para ela, nós podemos fazer modelagem molecular e sugerir modificações nelas, se sintetizar elas para testar elas in vitro também, tá? E olha que interessante, esse aqui é o Lapachol, esse aqui é o 4J, e esse daqui é o único inibidor comercial que eu encontrei que inibe diretamente PKM2. E ele é uma naftoquinona muito parecida com o Lapachol, tá? Então, a gente acredita que fazendo modificações e testando lado a lado essas substâncias, a gente consiga achar um inibidor talvez mais afim do que esse comercial já existente para essa enzima, o que em si só já é interessante. E realizar testes em animais para determinar a atividade terapêutica dessas substâncias. Bom, gente, agora rapidamente agradecer a todos os colaboradores. Então, rapidamente, novamente, a professora Alessandra Valverde, do IQ, Davidson Moreira, de Farmanguinhos, e Aislan, de Friburgo, que nos ajudaram em todas e colaboraram em todas as partes de produtos naturais, Vitor Ferreira e Fernando Carvalho, que sintetizaram essas substâncias que eu mostrei para vocês, as patologistas Rebeca, Elan e Priscila, tá? Bruno Pontes e Paula Abreu, que também auxiliaram em alguns experimentos nesse trabalho, aos alunos do grupo de Biologia Celular e Regulação Gênica, que é o meu grupo, que eu sou muito feliz de participar desse grupo, a pós-doc Ana, que participou de praticamente todos esses trabalhos, as minhas atuais doutorandas, Michelle e Thaísa, que também participaram desse trabalho, meus mestrandos, Rafael, que já defendeu, e Lucas, que participaram. O Rafael basicamente fez a parte em vivo da PCERNO, tá? E os alunos de IC também, que sempre estão participando ativamente de todos os projetos. Então, essa é a carinha do meu grupo. Está um pouco desatualizado isso, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. E a todas as agências de fomento, obrigado também. Robson, aberto para perguntas. Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Bruno, super obrigado pela palestra. É muito legal ver o que vocês estão conseguindo fazer fora dos grandes núcleos, né? Isso eu acho extremamente importante, a gente conseguir descentralizar o que é feito aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E colaborações, óbvio, são sempre bem-vindas. Eu não vi nenhuma pergunta no chat, então eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte. Você mostra uma espécie bem promissora, a PCERNO. Uhum. A pergunta essa é uma daquelas que é típica do Brasil? Eu não me lembro ali de cabeça quando você mostrou as localizações, se ela era uma endêmica ou se era uma bem restrita. Não, ela é nativa do Brasil, ela é encontrada no Brasil, mas não é endêmica. Ela Sudeste, mais ou menos, né? Não. Essa é uma planta bem distribuída na América do Sul. Tá? Então, ela é uma daquelas que pegam quase que a América do Sul inteira. As endêmicas era Petruncatum e Hiperbóreum. Tá? Okay. Mas é uma planta que nunca foi estudada também. Mas é interessante... Mas é interessante que significa que você tem, então, uma quantidade maior dessa espécie, caso ela pudesse ser usada inicialmente para se buscar o... Bom, não sei qual é o grau de dificuldade para fazer a síntese do que vocês estão mostrando, né, se refinando exatamente a substância que tem o efeito biológico, mas o que você me diria em termos comerciais, de fato? É possível primeiro a gente tem que saber de qual substância a gente está falando, né, para depois pensar em síntese.
mas muitas substâncias usadas na clínica, inclusive o Taxol, eram diretamente extraídas de planta, né? Depois de alguns anos só que se conseguiu a semissíntese, e Taxol até hoje é um semissintético. Você produz uma parte dele em produto natural e depois você faz uma modificação química dele. Então, repetir o que a natureza faz muito bem é muito difícil, às vezes, formar esses núcleos complexos. Então, a gente só vai saber se a gente é capaz de sintetizar completamente ou fazer uma semissíntese uma vez que isolar essa substância. Mas a produção e o crescimento da PCR é muito fácil encontrar ela e é muito fácil plantar ela. Então, eu acho que seria uma possibilidade de fazer uma extração dela assim. Mas a Europa já tem regulamentado algumas partições químicas como tratamento de câncer. Então, não necessariamente a gente precisa chegar a uma substância isolada para gerar um medicamento. Porque muitas vezes essas partições, elas têm substâncias que são sinérgicas. Quando você isola ela, às vezes você reduz a seletividade ou reduz a citotoxicidade e você tem substâncias antioxidantes ou às vezes até protetoras nessas partições. Então, tem uma discussão de que se é relevante realmente chegar à substância isolada ou testar essas partições que se geram na maior quantidade, elas, né, do que a isolada propriamente dita. Então, isso Na verdade, você uma até boa mostrou pergunta. isso, né? Você mostrou que Exato. em uma dos refinamentos do isolamento, você perdia essa seletividade, se não me engano. Sim. Você vai reduzindo a seletividade, né? Uhum. Você continua sendo seletivo, mais seletivo do que os quimioterápicos, mas você vai perdendo, exatamente, provavelmente por causa desse sinergismo entre substâncias que estão presentes ali. Porque você pode ter substâncias protetoras ali de células normais, a gente não sabe, é tudo especulação. Mas é uma pergunta Claro. interessantíssima. Chegando numa substância ou se aprofundando da partição, partir para uma... Esse é o sonho de todo pesquisador, eu acho, né? Você chegar numa coisa que seja útil, né? Clinicamente. Mas para isso a gente precisa final, né? de investimento e investimento continuado, né? Duas coisas que a gente não tem no Brasil, né? Atualmente. Não, e o outro salto, que é uma pergunta, tem uma pergunta aqui da Paloma, eu já vou fazer, mas a pergunta que você não comentou é se vocês pensaram em patentear isso, já que a espécie nunca tinha sido estudada. Porque, às vezes, assim, é uma coisa completamente louca que alguém patenteia algo sem nunca nem ter trabalhado com aquilo, simplesmente por... Assim, E como é que vocês tentaram se resguardar disso fazendo esse trabalho? Então, pergunta relevantíssima. Eu sou completamente por fora de patente. Eu sou da área de que pego e publico, né? Mas atualmente eu acho que é relevante patentear. E eu acho que a gente não vai poder fugir muito disso, de uma possível patente. Mas a gente realmente não chegou nessa etapa ainda de patentear. Mas eu acho importante isso. Não sei se Porque você o que tem experiência com patente. Aqui o escritório, bom, nesses tempos atuais nada está funcionando direito, né? Mas é um gap grande que a gente tem tentar fazer esse link, mas o meu medo é perder o ineditismo do que vocês mostraram, porque se um outro grupo resolve, aí eu estou falando nem necessariamente o grupo científico, né? Ele vê o estudo e resolve patentear, e você perde até a possibilidade de usar. Você tem que pagar para o cara porque ele fez isso na sua... Enfim, mas eu acho que talvez valha a pena tentar investigar se a UF tem algum escritório de inovação, alguma coisa que tenta colocar isso em andamento. E experiência particular aqui eu não tenho, mas, enfim, acho que vale a pena tentar esmiuçar lá e ver o que pode ser feito. Igual Deixa eu olhar aqui a pergunta da Paloma. Nós temos a Agir lá, que é esse escritório. É interessante isso, o Robson. Acho que vale a pena correr atrás disso.
O negócio é a gente ter mais tempo para correr atrás disso, né? A gente está tão focado, às vezes, em produzir artigo que parar Exato. para escrever uma patente, né? Quem vai escrever essa patente? Poxa, é É, complicado, de fato. mas E o atraso super, que você tem em divulgar aquilo, é, enfim. Mas se a gente pensa no produto final, não tem jeito, né? Porque não, não. Alessandra, vamos tocar isso. Ela está falando aqui embaixo, vamos tocar isso, Alessandra. é, Vai lá, ó, Robson. eu vou olhar aqui as perguntas do chat. Ó, alguém perguntou Tá assim: bom. seria possível cultivar e estabelecer a cultura do carcinoma gerado na língua do camundongo? Estratégia de desenvolvimento mais rápido do tumor primário. Eu também acho essa pergunta bem interessante. Se vocês já É. pensaram em isolar o tumor do modelo espontâneo, tentar estabelecer uma linhagem a partir disso. Uhum. Eu devo ter 2 alunos aqui que estão tão felizes, assim, porque exatamente a gente tentou fazer isso. De alguns modelos, de algumas formas diferentes. Então, interessantíssima pergunta. Eu acho que aceleraria muito o projeto e eu acho que a gente vai chegar lá, mas não é tão simples assim. Então, o que a gente tentou fazer? A gente pegou esses tumores já grandes nesses animais, nessas línguas, fracionamos eles, né? E inoculamos não na língua, mas no flanco do animal, de alguns blacks, né? Que são da mesma linhagem. E nenhum deles desenvolveu. Então, diretamente fazer esse estabelecimento a gente não conseguiu. A gente não tinha dinheiro na época para fazer com matrigel. Então, agora eu vou querer comprar matrigel para fazer junto com matrigel. Isso facilita essa estabilização. A Mas as outra linhagens forma, foram estabelecidas? Você conseguiu calma, estabelecer a linhagem? calma, a linhagem que nós temos é humana. Não, não, Então eu não vai. digo a partir do tumor Então, primário. tá. Então, aí a outra abordagem que nós tentamos fazer é pegar esses tumores primários e crescer in vitro. Só Uhum. que, exato, crescer in vitro para depois inocular, voltar para o animal, né? Só que indo do explante direto para o plástico, a gente tentou com mais soro, tentamos com hidrocortisona, tentamos com meio suplementado, quer dizer, condicionado de fibroblasto, porque ele precisa às vezes. Nenhuma dessas condições crescendo fibroblastos lindos, tumor nem câncer nenhuma. Então agora a gente está indo para uma terceira abordagem, que é fazer, que eu comprei agora, inclusive, um feeder de fibroblasto. Então a gente vai forrar a placa com fibroblasto, parar com mitomicina o ciclo delas e colocar o explante por cima, que agora ele se estabelece com esses feeders ali parados e o fibroblasto não prolifera porque tem esses feeders embaixo. Então, essa é o que a gente vai tentar fazer agora. Estava em andamento até o começo da pandemia isso. Mas é interessantíssima a abordagem. O que a gente está tentando fazer agora, que é um shortcut, é pegar animais imunodeficientes e inocular essas células humanas, né? SCC9, 4 e 5, e tentar fazer um xenotransplante. Mas isso a gente vai fazer assim que voltar. Inclusive, eu quero dicas se alguém está usando nude ou skids, onde vocês estão comprando. Eu não sei como é que está a produção, não. O Inca tinha, mas É, eu não sei como é que os locais que produzem os animais estão fazendo agora nessa época de quarentena ou se só estão fazendo a manutenção. Então, falando em vivo, a Paloma tinha perguntado se vocês avaliaram ou pretendem comparar a sobrevida dos animais usando carboplatina. Quer dizer, acho que é no modelo de geração espontânea, né? sim, sim. É super interessante, Paloma. Temos que fazer como um controle positivo, né? Não fizemos por questões orçamentárias na época, mas é interessante. E a gente tem agora nós adquirimos todos esses quimioterápicos que eu fui citando ao longo do trabalho. Então, Taxol, Paclitaxel, Etoposídeo. Então, esses controles todos têm que ser feitos tanto nas linhagens quanto nesses animais. Eu acho importante, sim. Mas o que eu tenho visto da literatura é não usarem esses tipos de controles nesse tipo de experimento, justamente por causa do N grande, do tempo que demora para fazer, e é um trabalho gigantesco. Então, eles publicam geralmente só com se o que você está testando tem efeito na viabilidade ou histológico. Mas eu acho relevante, sim, eu concordo com você, Paloma. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Era, além dessa do cultivo, do tumor primário, se tinha alguma perspectiva de estudo relacionado a sair com metástase em vivo, no modelo de carcinoma oral. Então, metástase é bem interessante, só que nessas 52 semanas, quer dizer, os modelos que têm metástase,
geralmente eles observam o animal com uma maior tempo, tá? Então você tem que deixar o tumor progredir mais. Morrem muitos animais nesse meio tempo e o percentual que desenvolve metástase é pequeno. Então a gente está partindo de um grupo de N de 10 para um N de 50 por grupo. Seria super interessante fazer isso. Uma outra forma, mas eu acho que inviabiliza, e tem pouquíssimos trabalhos fazendo metástase com esse modelo de 4NQO. Uma outra possibilidade de fazer isso é usar uma linhagem que nós temos lá no laboratório, que é a própria SCC9 humana, só que ela tem GFP, ela expressa GFP, a proteína verde fluorescente. E essa linhagem, o que eles já fizeram com ela? Não a gente, outros grupos. Inocularam na língua de camundongos imunodeficientes e pegaram do linfonodo ela, através do EGFP. Então, elas fizeram várias passagens no animal, pegando sempre essa passagem por linfonodo. Então, elas têm a linhagem linfonodo 1, LN1, LN2 e LN3. Então, a gente tem um modelo de progressão tumoral lá, na SCC9. Então, a gente tem uma SCC9 green, LN1, 2 e 3. E essas podem ser inoculadas no camundongo para mimetizar uma metástase também. E é um modelo que dá para ser utilizado. E elas são super metastáticas, essas linhagens. Então, o sítio preferencial, talvez para procurar isso no modelo espontâneo, fosse linfonodo também. Próximo. Linfonodo. Cabeça. Linfonodo. Linfonodo aqui, submandibular e... são esses linfonodos que eles vão primeiro. Depois vai para osso e aí depois não tem mais jeito. Mas também, pelo que você falou, sobrevida acaba sendo difícil também. Pegou em linfonodo, vai para 25% em 5 anos. E é muito rápido, geralmente, porque rápido. Se a gente pegar em humano, essa progressão ela forma uma ferida e até a pessoa perceber, geralmente são pessoas simples, até perceber que isso é um carcinoma, já passou 1, 2 anos e aí começa a doer e aí essa pessoa vai procurar, já está com metástase linfonodal. Até ser atendido também. Exatamente. Enfim. Até ser atendido, alguém que olhe direito, não acha que é uma Exato. afta ou tudo mais. Né? Bom, tem outra pergunta aqui, por modelagem molecular, se você poderia prever o sinergismo em frações mais puras? É uma boa pergunta. Não, só se a gente determinasse quais eram todas as substâncias, mas aí a gente teria que determinar qual que é o alvo molecular de todas as substâncias isoladas. Qual que é a dificuldade aqui? O que a gente fez no projeto de síntese foi, nós tínhamos uma molécula base, que é o Lapachol, a gente sabia onde ele se ligava, sabia o alvo molecular dele, que era topoisomerase e PKM2. Então, a gente pegou essas proteínas e fez o docking molecular com a nossa substância. O problema quando você tem uma substância nova, você não sabe em qual proteína ela se liga. Né? Se ela não for parecida com nada, você vai ter que fazer um docking reverso. Quer dizer, você pega a substância e joga contra o PDB inteiro que existe, Protein Data Bank inteiro, e vê se ela tem algum binding, alguma proteína relevante. E até hoje eu não consegui fazer isso. Eu estou querendo conseguir fazer isso. Até plano de fazer isso com a Paula, mas acho que esses planos vão ficar um pouco mais para frente. Mas alguém que trabalha com modelagem... Oi? É um universo e também são muitas coisas. mecanismo de morte, enfim, a própria parte molecular, né, de você olhar estrutural, é amplo, né? Assim, não é simples, não é trivial. A outra forma de fazer isso, o que a gente está planejando em fazer, é pegar essas substâncias, quando for uma substância super seletiva, tem um modelo que você liga um bead de agarose nela, e aí você faz um pull down de proteínas que ela se liga, e determina por massas esse pull down. Então você determina ligantes possíveis dessa substância. Então essa é uma possibilidade de fazer também por espectrometria de massa. É um projeto isolado só para fazer isso, né? Exatamente. Haja aluno. E financiamento, né? Porque nada disso são ideias. Então, olha só, tem alguns comentários feitos aqui no chat que eu salvei e vou mandar para você, Bruno. São principalmente do Eduardo Salustiano, que teve experiência com substâncias que foram geradas aqui em colaboração com o grupo do NPPN, daqui da UFRJ, agora atual IPPN,
Aham. Então eu salvei aqui o chat todo, te mando o file para você dar uma olhada. Me O manda Eduardo, sim. ele está sempre aqui no entorno com a gente, então se você quiser trocar uma ideia com ele, ele é egresso do grupo da professora Vivian Runjanek. Eles, por muitos Ótimo. anos, trabalharam com substâncias, acho que semissintéticas, Sim, sim. inicialmente naturais, enfim, e tiveram um longo, eu diria assim, drama com essa história de patente. E, enfim, eu acho que é interessante você depois, se quiser trocar uma ideia com ele sobre essa vivência que eles tiveram Show. com redação da patente, aprovação da patente, enfim, e todo o andamento. Com certeza, vai Eu, ser interessantíssimo. Me manda e, sim, deixa, Robson. eu- e deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Gisele Faria falou que se já viram se existe proposta de cultivo dessa planta. Enfim, não sei. É, não, Acho que eu não vi pelo menos. A Alessandra talvez saiba bem melhor do que eu que está. Sim, o rendimento, mas não tem previsão de cultivo por enquanto, exatamente. Quem está começando a cultivar algumas é bem rudimentar, algumas espécies de piper é o Davidson Moreira na Fiocruz, em Farmanguinho. Então as plantas que ele vem trabalhando, a P. molicomum, P. rivinoides, ele está expandindo lá na Fiocruz para depois levar para a fazenda da Fiocruz. Eu não sabia disso, a Fiocruz tem uma fazenda onde eles plantam diversos produtos promissores lá. Então ele é possível que ele venha a expandir isso lá na Fiocruz. é Em legal. Jacarepaguá, que ele está falando aqui, sim. Mas não vai ter jeito de fugir da parte burocrática que a gente tem. A gente tem, Exatamente. eu diria assim, não uma grande apreço por essa parte burocrática, mas não vai ter jeito. É, Bruno, eu acho que eu vou dar por encerrado aqui. Acho que foi ótimo, excelente palestra. Eu queria te agradecer muito aí por dispensar essas 2 horas aí quase com a me gente. desculpem Foi por ter muito falado bom. muito. Olha, sem problema nenhum, passou super tranquilo. É, E acho que, assim, como essas são as oportunidades que a gente tem tido de ver o andamento do que foi feito. Acho que, assim, claro que a gente sabe que nesse período de quarentena, quase ninguém está conseguindo fazer nada. é. Então, assim, mas a gente está aí produzindo o que já estava experimentalmente feito. E acho que isso também é uma etapa que foi importante para a gente, pelo menos um tempo, parar para processar tudo isso. Então, Peço desculpas por não ter tido resultados desse ano, mas bem justificado, né? acho que Agradeço o para a gente. convite do Robson e da Gabriela também. E obrigado. Mantenha em contato aí com a gente. Faz a Tá. propaganda lá para os seus alunos do simpósio. Passei aqui para todos Boa, olharem boa. o site do simpósio de 2020. E é isso. Obrigadão. Muito obrigado. Obrigadão, obrigado você. Obrigado mesmo. Até Valeu. Tchau, breve. tchau. Obrigado a todos pela audiência e paciência. Tchau, tchau. Foi super ótimo. Gente, Valeu. bom dia então a todos. Vou dar para encerrado aqui, tá bom? Até breve. Voltamos no dia 1º. E temos aí palestras subsequentes. A gente vai anunciando na medida que elas forem chegando, tá bom? Tchau, tchau a todos. Me manda o arquivo depois das perguntas só, Robson. Eu mando. Pode deixar que tá salvo aqui. Valeu. Vou te Eu mandar não tudo, Bruno. Te consegui mando ver daqui a nada. pouquinho. Tá bom. Não, não dá para ver. Não dá para Não ver. dá. Fica Ou tranquilo presta que não dá atenção para no que eu ver. tô falando ou que eu tô olhando Exato. ali. Para eu ficar falando contigo olhando aqui não é mole, cara. É Imagino, cara. complexo. Mas eu Valeu. aprendi a salvar aqui, pelo menos. E cada vez eu aprendo alguma coisa aqui no Zoom. Eu aprendi como é que eu salvo todo o chat. Então tá salvo ali, eu te passo. Perfeito. Te Obrigadão. passo o Valeu. e-mail do Eduardo também. Valeu. Obrigadão. Valeu. É. Abraço. Tchau, tchau.